Olá! Sabe quando a gente sente que o nosso inglês, por mais que esteja correto, soa um pouco, sei lá, meio robótico? Totalmente. Pois é. A resposta para isso pode estar escondida em palavrinhas minúsculas como who e that. Hoje, a gente vai analisar um material que, olha, promete desvendar o código por trás da fluidez no inglês. E a chave, ao que tudo indica, são os pronomes relativos. Exatamente. E a ideia do nosso papo aqui não é só decorar regras, né? É entender como essas pequenas palavras, que o material chama de pontes entre as frases, são, na verdade, ferramentas de precisão. Ferramentas de precisão, gostei disso. É. Elas separam a comunicação que só funciona daquela que é, tipo, elegante, eficaz de verdade. A gente vai olhar as regras, claro, mas principalmente o porquê delas existirem e o efeito que elas causam. Perfeito. É a diferença entre só empilhar tijolo e fazer arquitetura. Então tá, vamos começar pelo fundamento. O material diz que a função principal de um pronome relativo é unir duas frases para evitar repetição. Parece simples, mas vamos ver como funciona. O exemplo do material é um clássico, né? Você tem duas ideias. He likes the girl, ele gosta da garota, e a outra, the girl comes from Alaska, a garota vem do Alasca. Fica quebrado, repetitivo. Pois é, a mágica acontece quando você usa o pronome para fundir as duas. Aí vira, he likes the girl who comes from Alaska. Pronto. Uma frase só, fluida, direta. A repetição some e a conexão é imediata. Certo. Essa função de cola ficou bem clara. O material então apresenta os protagonistas. Tem o that, who, which, whose, e uma ideia que me parece, assim, crucial para soar mais natural, a de simplesmente omitir o pronome. Exato. E a primeira regra de escolha, a mais básica, depende do que o material chama de antecedente, que é só a palavra que vem antes, né? A palavra a qual ele se refere. Isso. De forma bem geral, a regra que todo mundo aprende é who para pessoas, which para coisas e animais, e o that como um grande coringa que, na fala casual, serve para tudo. E o whose é o possessivo, indica posse. Ok, mas é aqui que a análise começa a ficar mais profunda. O material fala que esses pronomes não são só uma cola, eles assumem uma vida própria dentro da segunda oração. Eles têm uma função sintática. E isso muda tudo. Muda tudo, não é só conectar, é atuar. Precisamente. Essa é a virada de chave. O pronome se torna um ator na frase que ele introduz. O guia usa o exemplo de the boy, o garoto, para mostrar isso de um jeito brilhante. Primeiro, como sujeito. I found the boy who was lost. Quem estava perdido? O garoto, o who tá no lugar dele. Exatamente. Who assume o papel de sujeito do verbo was lost. Entendi. Who was lost é a oração relativa e o who é a estrela ali dentro. Faz todo sentido. E como objeto? Aí a coisa fica um pouco mais sutil. O exemplo do material é I found the boy whom Kim met. Whom? Aqui, o sujeito da oração relativa é Kim, foi ela quem conheceu alguém, quem ela conheceu? O garoto. O pronome whom está no lugar do garoto, funcionando como objeto direto do verbo met. Espera um pouco. O material destaca ali que na fala casual do dia a dia, quase todo mundo usaria who no lugar de whom. Praticamente todo mundo. Então a regra formal é usar whom, mas na prática as pessoas ignoram. Isso não torna a regra quase inútil? Por que ainda se ensina isso de forma tão rígida? Essa é uma pergunta excelente e vai no centro da questão, que é a diferença entre a gramática prescritiva, ou seja, como a língua deveria ser, e a descritiva, como ela realmente é usada. A do livro e a da vida real. Exato. O whom está virando um fóssil linguístico na fala. Só que em contextos muito formais, tipo documentos, publicações acadêmicas, um discurso preparado, usá-lo ainda sinaliza um alto grau de instrução. O material mostra os dois lados. Saber a diferença é o que te dá flexibilidade. Entendi. Então não é sobre certo e errado, mas sobre adequação ao contexto. Isso é bem mais útil. E quando entra uma preposição na jogada, o exemplo é I found the boy about whom they spoke. Nossa, isso soa incrivelmente formal. Soa quase literário, né?
Eu lembro uma vez, tentando praticar um inglês mais polido, usei uma estrutura parecida, com for whom, num bar em Dublin. A pessoa parou, me olhou com uma cara estranha e disse: "Você é poeta." Não acredito. Foi ali que a lição desse material se tornou real para mim. O que é gramaticalmente correto nem sempre é o que funciona melhor na comunicação. Que ótima história. Mostra exatamente o ponto. Então, qual seria a alternativa natural, do mundo real, para about whom they spoke? A alternativa que o guia mostra, e que 99% das pessoas usariam, é jogar a preposição lá para o final da frase. I found a boy that they spoke about. Ah, bem melhor. E repara em duas coisas. O whom vira that e o about vai para o fim. Essa estrutura é a marca registrada do inglês falado, do inglês casual. E essa flexibilidade de mover a preposição é o que abre a porta para um dos truques mais elegantes que o material apresenta. Que é a arte de saber quando não dizer o pronome. Exato. O pronome é fantasma, a forma elíptica. Isso sempre me pareceu uma daquelas coisas que, quando você domina, seu nível de fluência dá um salto quântico. Então, quando é que a gente pode fazer o pronome simplesmente desaparecer? E o que é fascinante, e o material deixa isso bem claro, é que a somissão acontece justamente nos casos em que o pronome funciona como o objeto. Ah, então essa é a chave. Essa é a chave. Se ele não é o sujeito da oração, ele pode sumir. Se ele é o sujeito, como em The Boy Who Was Lost, aí não pode omitir. Certo. Então, no exemplo, He's the man that I met in Canada. I é o sujeito, met é o verbo e that, que é o homem, é o objeto. Portanto, o that pode sumir. Exatamente. He's the man I met in Canada. Soa muito mais ágil, mais natural. A conexão entre man e I met fica instantânea, sem a ponte do that. E com a preposição, como fica? O efeito é ainda mais interessante. A versão formal era Where's the car in which she was sitting? Super formal. Quase ninguém falaria assim. Pois é. A versão mais casual seria Where's the car that she was sitting in? Mas como that é o objeto da preposição in, a gente pode omitir, e o que sobra? Where's the car she was sitting in? A omissão força a preposição a ficar no final. Isso, e cria uma estrutura muito, muito típica do inglês coloquial. Isso é muito poderoso. Não é só uma regra, é uma ferramenta de ritmo, de naturalidade. Mas o material não para aí, né? Ele introduz uma outra camada de complexidade, que à primeira vista parece técnica, mas que na verdade tem a ver com a intenção de quem fala. Sim. A diferença entre orações restritivas e não restritivas. E aqui a gente sai um pouco da estrutura da frase e entra mais na psicologia da comunicação. Boa. É a diferença entre uma informação que define e uma informação que só decora. Uma oração restritiva é essencial. Ela restringe, ela limita, ela especifica de quem ou do que você está falando. O exemplo do material é The woman who stole the ring was soon arrested. A informação who stole the ring é crucial. Sem ela, a frase a mulher foi presa fica sem sentido. Qual mulher? A oração aqui funciona como um RG, uma identificação. E o material ressalta, sem vírgulas. Exato. Agora, compara com uma oração não restritiva. Ela só adiciona um comentário, um detalhe a mais sobre algo que já está identificado. O exemplo é The mayor, who is out of town right now, will give a speech on Friday. O prefeito já está identificado, é o prefeito da cidade. Isso. A informação de que ele está fora da cidade é um bônus. A gente poderia tirar e a frase principal continuaria intacta. The mayor will give a speech on Friday. E a dica visual são as vírgulas. A oração vem isolada por vírgulas, como se a pessoa estivesse dizendo: presta atenção, vou fazer um à parte rápido e já volto para a ideia principal. É uma escolha perfeita de palavras. É uma decisão retórica. As vírgulas são um sinal para o leitor, para o ouvinte. Faz uma pequena pausa aqui, muda a entonação. É quase uma direção de cena. Pensa no roteiro. Se você escreve The hero, who was already wounded, entered the room. As vírgulas nos forçam a focar na fragilidade dele por um instante antes da ação. A tensão aumenta. Sem elas,
The hero who was already wounded entered the room soa só como se a gente estivesse distinguindo esse herói de outros que não estavam feridos ali. O impacto emocional é outro. Uau! Isso sim é uma análise profunda. A vírgula deixa de ser só pontuação e vira uma ferramenta de narrativa. E tem uma regra técnica importante aí que o material aponta: o pronome that não pode ser usado nessas orações não restritivas. Correto. Nas que vêm entre vírgulas. Exato. É uma daquelas regras firmes do inglês, principalmente escrito. Em uma oração não restritiva, você tem que usar who ou whom para pessoas e o which para coisas. O coringa that não é bem-vindo nesse clube mais exclusivo das vírgulas. É como se a gramática dissesse: se você vai fazer uma parte elegante, use a ferramenta mais específica para isso, não o canivete suíço. Exatamente essa lógica. Isso me faz pensar em como a gente estrutura frases em português. A gente também tem o cujo, que é super formal, e o que o pai dele, que é a versão do dia a dia. Parece que essa dança entre o formal e o casual é universal, né? Sem dúvida. Toda língua tem seus registros. Tem o smoking e tem a calça jeans. O que este material nos mostra de forma tão eficaz é que, em inglês, os pronomes relativos e a pontuação são um dos guarda-roupas mais versáteis que um falante pode ter. Fantástico. Então, se a gente fosse destilar os grandes insights desse material, o que realmente salta aos olhos? Para mim, o primeiro é a flexibilidade do that como grande coringa da linguagem falada. O segundo é a arte de omitir o pronome como um atalho para a naturalidade. E o terceiro, que a gente acabou de discutir, é o poder das vírgulas para transformar uma regra em uma ferramenta de ritmo. Eu concordo e adicionaria um quarto ponto. A movimentação da preposição. A escolha entre o formal about whom e o casual that about não é trivial. Muda completamente o tom. Se a gente conecta tudo isso, a gente percebe que não está falando de gramática no vácuo. Não mesmo. A gente está falando de controle. Controle sobre clareza, tom, foco, ritmo. É o que permite que a comunicação tenha nuances, que transmita não só fatos, mas também atitudes, emoções. Exato. É a diferença entre um mapa que só mostra o caminho e um guia de viagem que descreve a paisagem, aponta os melhores lugares e te conta histórias sobre eles. O destino é o mesmo, mas a experiência da jornada é completamente diferente. Perfeito. Isso nos deixa com uma reflexão final, uma provocação que o próprio material inspira. A gente viu repetidamente essa distinção entre o uso formal, de livro, e o casual speech, a língua viva das ruas. Para quem está aprendendo, isso cria um dilema, sabe? Onde se deve focar a energia? É mais valioso dominar a regra formal que garante a correção ou mergulhar de cabeça na forma casual que é como as pessoas realmente se comunicam? Onde que está o equilíbrio ideal entre a correção gramatical e a fluidez autêntica para se encontrar a própria voz no idioma?